para o decorrer dessa atual temporada, uma sondagem até aqui. Vai lembrar que o Renan Peixoto nesse ano, números bem discretos também, 12 jogos e só uma assistência. Você deve estar perguntando, nossa Gustavo, mas já não basta o Renzo Lopes, né, que não tinha ido bem numa Série A, mais um Renan Peixoto? A questão é, o Renzo Lopes numa Série B ele ainda não jogou, está jogando a primeira vez agora, e o Renan Peixoto pelo menos deixou uma boa impressão na Série B do ano passado, né, onde ajudou o Furacão a subir. Ele jogou 22 jogos, mas apenas 6 como titular. Além disso, ele marcou 8 gols, né? Então é um desempenho muito interessante. Ainda mais para um jogador que entrava ali, jogava 8 minutos, 10, 15, 20 no máximo, e 6 partidas só como titular. Marcou alguns gols importantes aí para conquistar o acesso no ano passado do Furacão. E aí, né, voltou para esse ano, não tem conseguido jogar. 8 partidas no Brasileirão com nenhum gol, mais 4 jogos também no estadual com nenhum gol marcado. Então, números bem discretos do atacante até aqui. Vale lembrar que ele surge muito bem, né, na base, naquela ocasião do Corinthians, do São Caetano, passa um bom tempo também no futebol europeu, lá na Áustria, né, na primeira divisão. Teve partidas aqui, ó, 25 jogos, 24 gols, depois para um outro clube 15 partidas, 11 gols, até foi jogar na Coreia do Sul, voltou para a Áustria, onde foi muito bem, e tem contrato com o Atlético Paranaense até o fim de 2020, até o início de 2028, fevereiro, né, e foi comprado por 6 milhões e meio de reais, 900, 1 milhão de euros em 2025, quase 6 milhões e meio, 7 milhões de reais, um valor bem alto. Certamente o Ceará e o Náutico, né, não iria atrás para comprar ele em definitivo, mas eu acho que sim, poderia ser uma boa opção. Jogador de 1,85 m, não é aquele centroavante de ficar só preso, né, dentro da grande área. Tá aqui o desempenho dele também lá na Liga da Áustria, né, onde ele tinha ido muito bem nos 2 anos que esteve por lá. Então eu vejo sim com bons olhos para o decorrer desse ano. E outro nome também que está à disposição, esse, né, o Náutico, que demonstrou interesse, não foi o Ceará, mas seria uma opção também o Renan Viana. É um jogador mais jovem, 23 anos, diferentemente de outros nomes que eu vou trazer aqui no vídeo. Esse ainda, igual eu falo, né, não chegaria para ser a solução de todos os problemas, até porque, né, ele só fez 6 partidas no profissional nesse ano. Desde 2024 tem somado algumas partidas no Atlético principal, mas nunca com grande destaque. Até passou na base, né, do Flamengo, do Atlético Paranaense com muito destaque, foi convocado para a seleção brasileira várias oportunidades, mas no profissional teve as primeiras chances em janeiro, fevereiro desse ano. Então eu acho que se fosse para chegar só um nome, né, o Renan Viana, eu não vejo como uma grande possibilidade, mas o Atlético Paranaense hoje estaria mais disposto a emprestar o Renan Viana para a Série B do que o Renan Peixoto, né, até para ele ganhar mais experiência, mas obviamente pode chegar a um acordo entre os clubes. O Renan também só tem 23 anos, então poderia ter um potencial de uma venda futura. Tá aqui o desempenho dele no estadual, quando o Atlético mandou o time reserva, 6 partidas, 3 como titular, com nenhum gol marcado. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer, e se seria um bom nome ou não, né, esses nomes até aqui, para o ataque do Ceará, para o decorrer dessa atual temporada, tendo também em vista a concorrência de outros clubes da Série B. Eu quero falar agora sobre uma opção aqui para o ataque, que é do atacante Fabinho, que atualmente está no Curitiba. Não quer dizer que o Ceará foi atrás, que tem uma procura, é só uma sugestão aqui para vocês, e também porque tem outros times da Série B de olho nele, tá? Então, até o próprio aqui, ó, o Rogério Scarione, jornalista, trouxe essa matéria aqui, então, de que o Curitiba buscava um destino para o atacante, que disputou apenas 14 jogos nesse ano. E aí, ele trouxe uma atualização na manhã dessa terça-feira, falando o seguinte, ó: Fabinho tem recebido sondagem de diversas equipes do futebol brasileiro, principalmente de times da Série B e até do exterior. A informação foi confirmada pelo atleta e pelo Curitiba. Então tá aqui, ó, em contato, o clube reforçou que o Seabra conta com o jogador, mas está disposto a ouvir propostas desde que sejam vantajosas, né, para ambas as partes. Pelo que eu vi aqui, ele chegou sem custos ao Curitiba, vindo do Atlético, do América Mineiro, tem contrato até o final de 2027. 26 anos, igual eu falei, nessa temporada só 14 jogos e um gol ainda no estadual, 7 partidas apenas no Brasileirão. E um jogador que se destacou mesmo foi na Série B, né? Então, uma competição no qual ele já teve um bom desempenho, lá no América Mineiro ano passado, ó, 12 jogos, 3 gols e 2 assistências, jogando muitas vezes como um ponta, né? Ponta direita. Nesse ano pelo Curitiba revezou, às vezes como ponta, às vezes um pouco mais centralizado. E no América também, né? Em 2024, dá pra ver aqui, ó, 34 partidas, 8 gols e 3 assistências. Na temporada, 11 gols e 2 passes, 9 gols e 4 assistências. E no Criciúma, anteriormente em 2023, 11 gols e mais 2 assistências. Então é um jogador aí que 26 anos, pode fazer esses dois papéis, 1,80 m, pode jogar centralizado, pode jogar como um ponta. É um jogador bem versátil.
eu ficarei de olho, acho que pode ser uma boa opção sim pro decorrer da temporada. E sempre entregou bons números, né? Por exemplo, 2021 pelo Vitória, tudo bem, 2 participações em gols. 2022 no CRB, 8 gols marcados, jogando mais com um ponto. 23 no Criciúma, 5 gols e 2 assistências. E aí, né, 24 pelo América, 8 gols e 3 passes. E ano passado, 12 partidas, né, o Juventude na Série A. Deixa eu só abrir aqui. Oh, meu Deus. Foi. Então, assim, o Gabriel Vasconcelos naquele ano foi bem, há 34 jogos na Série A, e aí tá nesses altos e baixos. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, torcedor do Vozão, se poderia, né, ser uma boa opção ou não. Goleiro aí, então, já experiente, 33 anos, passagens também no futebol italiano. O espaço para comentários vai estar aqui embaixo, né, com vocês também, para opinar. Eu quero falar agora sobre uma notícia que surgiu aqui, então, nessa última semana, que é sobre o Renan Peixoto, de acordo aqui com o Vinícius Furlan, e também outros portais, né, o portal aqui Meu Vozão, confirmando então o interesse no atacante do Atlético Paranaense, que vai lembrar o Náutico também na Série B, é outro time interessado, tá? Eu vou deixar os números dele aqui então, dessa atual temporada, 12 partidas pelo Furacão e apenas uma assistência, né, com centroavante, números realmente bem baixos. Mas vale lembrar que na Série B do ano passado ele ajudou, né, o Atlético, foram 8 gols e uma assistência na Série B em 27 jogos. Não é um número ruim, né? Sim, para um centroavante, uma média ok, ainda mais que ele era reserva, pra você ver. Ele jogou na Série B do ano passado apenas 6 jogos como titular, 22 partidas, 8 gols, não teve nenhuma assistência, né? Acabei confundindo, a assistência é uma apenas nesse ano. Vale lembrar que no Campeonato Paulista do ano passado ele tinha ido um desempenho razoável na Portuguesa, um 12º jogador ali, né? 11 jogos, 7 como titular, 3 gols e um passe. Então um jogador aí com a média, vamos colocar um gol a cada 3 partidas, né? 38 rodadas, vai marcar 11 gols numa Série B. Não é um número ruim, ainda mais que ele já vinha de uma experiência ano passado na 2ª divisão. Porque pegando realmente somente essa temporada é muito ruim, né? Um número bem baixo, 12 jogos só e só nesse ano. Não teve empréstimo, né, para nenhum outro time e poderia ser uma alternativa porque o contrato dele de empréstimo também vai até o final de 2028, até fevereiro de 2028. Então ele poderia ser emprestado até o fim da Série B. Caso ele se destacasse, ser vendido, o Atlético não correria o risco, né, de perder o jogador de graça. Eu acho uma boa opção sim para o decorrer dessa atual temporada, apesar de não ter nenhum gol marcado nesse ano. Mas aí estamos comparando na Série A, onde ele jogou pouquíssimas vezes, né? E inclusive na Série A somente um jogo como titular, uma média bem baixa de minutos, né? Vale lembrar que ele passou na base do Corinthians em 2018, né? Jogou um bom tempo na equipe sub-20, foi para o América Mineiro, teve as maiores chances mesmo, foi no São Caetano, também de São Paulo, e aí ficou de 2022 a 2024 no futebol da Áustria. Então tá aqui, ó, lá na Áustria ele foi muito bem, jogou muitas partidas por lá. Tem algumas temporadas aqui, por exemplo, 24 gols em 25 jogos, depois com outro time 11 gols em 15 partidas, e aí no último time dele por lá, 16 jogos, 10 gols e 2 assistências, até voltar para o Brasil e jogar, né, pela Portuguesa naquele Campeonato Paulista do ano passado. Então até o último ano dele, até final de 2024, lá na Liga da Áustria, 14 partidas, 9 gols e uma assistência, primeira divisão. Tem alguns times aqui mais conhecidos, né, o Rapid Viena e tudo mais, aqui da primeira divisão. Anteriormente está aqui o desempenho dele também, 14 partidas, 10 gols e 2 assistências. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre o Renan Peixoto nos comentários. E essa disputa, né, também além do Ceará, o Náutico sendo outro time interessado. Só vale lembrar aqui para não confundir o Renan Peixoto com o Matheus Peixoto, né? O Matheus Peixoto que já teve passagens por outros clubes aqui do Brasil. Eu também acho, até lembrei dele aqui agora, que poderia ser uma boa opção. Apesar dele estar lá no futebol do Japão, não deve ter um salário baixo. Eu até achei interessante de trazer aqui no vídeo, porque o nome é muito parecido, né? O Renan Peixoto que só tem 26 anos, 1,85 m, um centroavante mais de área. Características parecidas com o Matheus Peixoto, que fez uma ótima Série B pelo Bragantino em 2019, subiu, né? 10 gols, 38 jogos, depois passou ainda por Juventude, onde foi muito bem em 2021. 12 gols em 27 partidas, passou do Metalist, onde ele fez 19 jogos e 15 gols, e aí a passagem pelo Ceará, onde não conseguiu ir bem, né? Inclusive foi o único time na carreira dele, se a gente pega um recorte de 2018 para cá, que ele não conseguiu jogar. Tipo assim, ele jogou muitas partidas, 16, mas não marcou nenhum gol, inacreditável, porque logo depois ele ainda vai pro Goiás, soma ali, né, naquela ocasião, 20 jogos, 4 gols, no Atlético Goianiense também 16 jogos, 4 gols, não teve um bom desempenho. Aí lá no Japão ele tem se encontrado um pouco mais. Tá aqui o desempenho dele na atual temporada, 4 gols em 19 jogos, além de uma assistência, podendo fazer um papel
de ponta e de centroavante, então fazendo duas funções. Está aqui também no ano passado, 33 jogos, 10 gols e 2 assistências. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer sobre o Matheus Peixoto, né? Que não é aquele mesmo, tá? Que não deixou boas lembranças para o torcedor do Ceará, mas sim o Renan Peixoto, jogador de apenas 26 anos de idade. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer e se poderia, né, ou não, ser uma boa alternativa para o decorrer dessa atual temporada. Bom, para terminar aqui o vídeo, quero falar com vocês também sobre outro nome, que é o Jairo Amaro, jogador então lá do Cerro do futebol uruguaio, volante, que foi especulado aí nas últimas horas, nesse último final de semana. Atleta então que, analisando aqui, né, um pouco mais os números dele, deixa eu até pegar aqui pelo SofaScore, a gente consegue achar mais informações sobre o atleta na atual temporada.